A gente tem algumas questões aqui anotadas sobre as regras, se houve alguma mudança importante no tocante ao PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Sim. O PPP, então, né, algumas pessoas sabem o que significa, outras, se não conhecem o termo, ele trata do histórico laboral, né, do segurado, ele traz a vida laboral ali, e ele é muito utilizado na análise de atividade especial, quando o segurado exercer uma determinada atividade, que pode ser periculosa, né, pode ser insalubre, e aí a gente faz análise com base nesse documento. Tem um determinado período que é considerado somente a atividade, que é até 28 de abril de 1995, né? E depois disso tem por agente nocivo. Então, dependendo do que consta no PPP, aí é analisada essa atividade. Houve sim mudanças no tocante ao PPP, a IN trouxe essas mudanças, né? Mudanças importantes também, porque o PPP ele está migrando para a forma eletrônica. Uhum. Né? Então, futuramente, gente, né? ele vai Até vai bom ser emitido de forma explicar, porque o eletrônica. nosso podcast ele é escutado e visto, né, acompanhado, tanto por advogados quanto pelos segurados. Às vezes alguém mais leigo, então até é importante a gente explicar isso com bastante detalhe, né? Porque PPP é só quem é da área que entende fácil, e a senhora explicou muito bem, né? Então ele está mudando a tendência é que ele vire totalmente eletrônico? Que ele vire totalmente eletrônico, só que no momento ainda não é. Tá? Existe um Sim. período para isso. Em novembro, deixar aqui olhar minhas anotações também para não me perder. Tá? Mas houve a portaria 313, né? Ao ano passado, setembro de 2021, ela disciplinou o quê? A migração para esse meio eletrônico. Então, a princípio, isso se daria em janeiro deste ano, de 2022. Ok. Próximo ao período dessa migração, houve alteração e somente a partir de 2023 ele vai ser por meio eletrônico, tá? Assim, ó, o que era previsto? Que essa alteração seria para as empresas que constam no e-social. Aí todas que estão no e-social seriam obrigadas a emitir e-mail eletrônico, tá? Com a mudança que vem agora, a partir de janeiro de 2023, todas as empresas, independentes de estarem ou não no e-social, vão ter que emitir o PPP por meio eletrônico. Só que até lá continua valendo a emissão em meio físico, né, em papel. E é bem importante isso aí, porque por conta dessas mudanças para o meio eletrônico, houve mudanças no preenchimento, na emissão do PPP. E essas mudanças é que foram trazidas na IN 128. Ah, legal, bem legal. Então o PPP é uma prova-chave, né? Para conseguir uma contagem de tempo diferenciado, uma valoração, né? Então é importante cuidar bastante desse documento, de como ele é preenchido, né? E é interessante essa questão também do virtual, uma novidade que vem por aí, né? A gente tem que ver só como é que vai ser a adaptação. Mas eu acho que uma tendência geral é que tudo passe por meio eletrônico, né? Isso, né? Até porque assim, ó, hoje a própria Previdência, né, está no digital. Uhum. Já havia a previsão legal para isso, já havia um momento em que estava sendo feita essa migração, só que veio a pandemia e isso acabou acelerando a questão do processo digital, da análise toda em meio digital. E a tendência é que todos os outros documentos importantes, né, inerentes a essas análises acabem migrando para o digital também. Tá? Com certeza.